Bom dia, alunos. Aqui quem fala é a Tenente Lima. Dando continuidade às aulas do Camilo, vou ministrar então o conteúdo de linguagem poética para vocês, tudo bem? Vamos entender então o que é essa linguagem poética, como que ela se apresenta, como que ela se estrutura para nós e o que ela pode acrescentar para o nosso convívio, enquanto estudante, enquanto leitores desse universo do mundo das letras, tudo bem? Então, olha só. A linguagem poética, ela pode ser definida como um tipo de escrita e comunicação singela. Ela se apresenta em obras literárias, no cinema, na música e em novelas e etc. Essa linguagem poética, ela permite que nós consigamos externalizar os nossos sentimentos, as nossas sensações por meio das palavras. A partir do momento que a gente consegue organizar as palavras e colocar tudo no papel e colocar tudo que nós estamos sentindo, nós conseguimos dar vida, na verdade, aos vocabulários. E a partir do momento que nós conseguimos dar vida, a gente também utiliza muito o universo ficcional, o universo da imaginação, para contribuir com as nossas ideias, para contribuir com essas palavras que foram externalizadas, com essas palavras que foram postas no papel. Vejamos então, nesse slide, o que é essa linguagem poética. É a capacidade que possuímos de expressar nossos pensamentos, ideias, opiniões e sentimentos. A linguagem está relacionada a fenômenos comunicativos. A partir de então, do momento que você senta, que você está ali imaginando, pensando, relacionando fatos vividos, fatos corriqueiros, fatos apresentados ali no seu dia a dia, você pode sim buscar nestas informações algo que ali talvez tenha te comovido, tenha te chamado a atenção, e por meio dessa situação você consegue organizar então as palavras e produzir ali um texto. Principalmente esta época, essa faixa etária que vocês estão agora, é muito comum ter este contato com o universo das letras, é muito comum vocês terem um contato com obras literárias e músicas, Esta representação da linguagem poética está bem viva, está bem presente mesmo dentro das obras literárias e também dentro das músicas. Como dito, então, esta linguagem poética, ela tem como objetivo, além desta organização vocabular que você vai externalizar, para que tenha mais ênfase, para que tenha mais criatividade, nós vamos usar então alguns recursos estilísticos, a musicalidade, a expressividade e as rimas. São situações, são contextos que vão servir de base para enriquecer o nosso texto, vão servir de base então para enriquecer talvez a nossa letra musical. E estes recursos estilísticos, eles são bem nítidos, eles são bem presentes mesmo dentro das obras literárias, até porque eles vão servir de base ali para utilizarmos algumas figuras de linguagem que vão permitir também a nós, enquanto leitores, a visitar o mundo imaginário, a visitar esse universo da ficção. Nós temos então aí a linguagem poética, mais alguma definição. Ela é dita, ela é definida como um tipo de escrita e comunicação singela e nobre com os leitores, apresentando temas ligados a sentimentos mais profundos. Por quê? Porque é por meio, muitas das vezes, da poesia que eu, que você, que a sociedade consegue externalizar, consegue expor toda a angústia, toda a alegria, todo o sentimento de raiva, às vezes de insegurança, toda essa situação que às vezes pode trazer um desconforto e que a gente às vezes não consegue falar para o outro, a gente consegue externalizar aí por meio da linguagem poética, por meio das palavras. Então, seguindo aí a setinha, nós temos linguagem conativa. O que é essa linguagem conativa? Qual o objetivo de se ter uma linguagem conativa por meio da linguagem poética? É justamente porque a linguagem conativa, ela permite muito a utilização de significados novos. Por quê? Porque você vai utilizar ali palavras, vocabulários
que não estejam, na verdade, no sentido literal, no sentido real da situação, no sentido real da coisa. É neste momento da linguagem conativa que o seu lado ficcional ele vai despertar. Por que ele vai despertar? Porque você vai relacionar a situação ali vivenciada, né, o sentimento que você está assim, presenciando, né, no momento, e vai utilizar então palavras que pertencem então a esse campo imaginário, que pertençam então ao campo das ideias. E essa palavra ou estes jogos de palavras que permitem então a você a ir um pouquinho mais além, a adentrar esse universo ficcional, permite muitas das vezes no momento da leitura que você saia do seu plano, né, da sua realidade e passe então e perpasse por caminhos que permitam horizontes diferentes. Por quê? Porque quando a gente lê, a gente acaba adentrando de tal forma, né, ali na leitura, de uma maneira tão aprofundada, que a gente começa a idealizar e ver-se como o próprio personagem ali das informações apresentadas, seja lá no universo artístico, né, no cinema, nas novelas, quanto nas obras literárias que nos envolvem, né, no decorrer do ano letivo e que servem também de base para as nossas informações acadêmicas. Até aí vocês estão entendendo? Se não estiver entendendo, é só mandar aí no chat que eu tiro a dúvida, tudo bem? Então vamos lá. Figuras de linguagem. Por que utilizar as figuras de linguagem dentro desse universo aí da linguagem poética? É porque as figuras de linguagem elas vão permitir uma maior ênfase, né, na organização ali das ideias e dar uma maior profundidade mesmo ao mundo irreal, ao mundo ficcional. Então nós temos a figura de linguagem aí que está relacionado para o campo semântico, que vai trabalhar essa ideia do significado, né, essa ideia da exploração de todas as informações ali significativas. Nós temos as figuras de linguagem voltadas para a fonética, que está conectada, que está ligada ali com a sonoridade, os sons que muitas das vezes são representados ali por meio da palavra ou das palavras para poder expressar um sentimento. As figuras de linguagens relacionadas ali ao campo sintático, que é a organização ali da sua frase, a organização da oração, a organização do período. Tudo isso com o objetivo de dar maior ênfase às palavras empregadas ali no seu texto. As figuras de linguagem são utilizadas para gerar efeitos nos discursos e dar mais expressividade às ideias no texto. E aí eu trouxe para vocês aí 3 exemplos para que vocês tenham noção do que é esta representação da figura de linguagem, como que ela pode aparecer dentro das letras musicais ou dentro das obras literárias, dentro ali da oralidade mesmo expressa por alguém. No primeiro exemplo, então, nós temos aí um pequeno trecho da letra musical de Cazuza, né, e deixei em destaque as representações aí das figuras de linguagem. No primeiro, então, nós temos paixão cruel, desenfreada, te trago 1000 rosas roubadas para desculpar minhas mentiras, minhas mancadas. Então, a maneira que o Cazuza encontrou para poder expressar, né, o sentimento ali de perdão por um ato cometido é justamente trazer rosas a alguém, mas não tinha necessidade de serem 1000 rosas. E aí ele deixa claro, né, para poder enfatizar a questão aí do exagero, a hipérbole, a figura de linguagem empregada. 1000 rosas roubadas para externalizar um ato. No segundo exemplo, nós temos então uma letra musical da cantora Elba Ramalho, Bate Coração, e a parte que está em destaque são justamente as onomatopeias, né, uma figura aí que serve para representar a sonoridade, para representar os sons que são produzidos aí pelo próprio coração, né? Oi, tum, tum, bate coração. Oi, tum, coração, oi, tum, coração pode bater. Oi, tum, 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 bate coração, que eu morro de amor com muito prazer. Então vem expressar justamente aí esta onomatopeia reproduzida por meio aí da sonoridade da batida do coração.
E por fim, nós temos aí um trechinho do soneto de Vinícius de Moraes, que representa também a questão de uma figura que é muito comum nós encontrarmos, na verdade, neste campo literário, no universo aí da literatura. Em seu louvor, hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. Quando ele coloca, a expressão rir meu riso, ele está utilizando aí de um pleonasmo. Ele está repetindo algo, ele está falando, ele está citando de uma situação que já aconteceu, Então não tinha necessidade de falar desta forma, de expressar desta forma. Mas como dito, anteriormente, os escritores, os autores, os compositores, eles fazem, nós também podemos utilizar das figuras de linguagem justamente para dar uma maior ênfase, para dar uma maior expressividade aí aos nossos escritos, ok? Tudo bem? Então vamos lá, seguindo. A linguagem poética é essencial para despertar e estimular diversas habilidades e maneiras de enxergar o mundo. Como assim? A partir do momento em que nós buscamos a leitura, a partir do momento em que nós adentramos ao universo das letras, permite então a nós, enquanto leitores, a estender, a ter uma visão melhor e maior de mundo, ter uma profundidade acerca do que está ao nosso redor. Por quê? Quando a gente tem o hábito da leitura, permite que nós tenhamos um maior conhecimento, um melhor conhecimento acerca do que está acontecendo. E o fato de você enxergar o mundo de maneiras diferentes permite a você construir argumentações com maior embasamento. Permite a você ter perspectivas e horizontes diferentes acerca do que está acontecendo ao nosso redor, certo? A linguagem poética, ela também permite isso. Nós temos aí dentro da literatura, por exemplo, do modernismo, um tipo de expressividade utilizando a linguagem poética como denúncia social, Então, a partir do momento que o escritor ele está falando ali das mazelas sociais, apresentando as problemáticas sociais por meio da prosa, por meio da poesia, permite então a nós, enquanto leitores, a vislumbrar ao universo das letras e vislumbrar tudo o que está acontecendo no meio social. Permite também a nós a entender e compreender que nós precisamos focar, que nós precisamos ter um olhar diferenciado para o que está acontecendo, a fim de que nós possamos buscar soluções, a fim de que nós possamos ter perspectivas diferentes e consigamos também organizar melhor as nossas ideias. Qualidade da escrita. O contato com a escrita poética melhora a qualidade da escrita. Textos poéticos, além de despertarem maior percepção das palavras, utilizam diversos recursos de linguagem que devem ser compreendidos. Então, uma vez que vocês têm produzido muitas redações, imagino eu, principalmente aí por conta das nossas avaliações, isso ajuda bastante quando você tem esse contato com a linguagem poética. Por quê? Porque por meio dessa leitura, de textos diversos ali, analisando a linguagem poética, você conhece vocabulários diferentes, vocabulários até então que não faziam parte do seu dia a dia, vocabulários que você não estavam acostumado a ler, acostumados a escrever mesmo. E a partir do momento que você tem este contato com a linguagem poética, a sua escrita melhora, o seu vocabulário aumenta, permite você utilizar o maior número possível ali de sinônimos, permite você utilizar um maior número também de antônimos. Por quê? Isso daí demonstra que você tem uma certa habilidade, tem um certo conhecimento ali em relação ao universo das letras. Então perceba o tanto que a linguagem poética ela é importante para o nosso dia a dia. Percebam então o tanto que a linguagem poética pode enriquecer não só o nosso universo estudantil, mas vai além disso, porque são palavras, são vocabulários que nós poderemos utilizar sempre. São palavras, são vocabulários que vão servir para que nós consigamos construir textos melhores e tem uma percepção melhor também dos significados. Por mais que nós não consigamos saber o significado de todas as palavras,
mas a partir do momento que a gente busca a questão da leitura com uma maior profundidade, a gente consegue já entender os significados de algumas palavras ali, analisando a própria semântica, analisando o próprio contexto, e isso facilita muito para a nossa vida acadêmica. Estímulo à criatividade. Como dito, a partir do momento que a gente navega nesse mundo ficcional, a partir do momento que nós navegamos no mundo das letras, permite, além de um aperfeiçoamento na escrita, de ter contato com outras palavras, de aumentar o nosso leque vocabular, permite também um estímulo à criatividade. Lembra-se que eu falei há pouco que às vezes a gente sai do nosso mundo real e acaba adentrando o mundo ficcional quando a gente faz uma certa leitura, quando a gente se depara com um tipo de texto, principalmente os textos, as obras literárias de que nós gostamos com maior facilidade, que nós temos uma maior paixão, digamos assim. Então vamos ver para que serve, como serve e em que momento nós podemos utilizar o estímulo à criatividade. Pelo fato de a linguagem poética ser mais subjetiva e livre, é natural que ela estimule a criatividade dos leitores. Nas poesias e em textos poéticos em geral, podemos imaginar cenas do cotidiano, diálogos, fisionomias, personagens, paisagem, etc. Quem nunca leu uma obra literária, quem nunca leu um texto e se identificou como se fosse ali o próprio personagem? Por mais que estejamos em algum espaço físico ali delimitado, mas quando nós adentramos o universo da literatura, quando adentramos nessa linguagem poética, nesta visão de mundo, digamos, diferenciado, a gente começa a ter, então, uma imaginação mais solta, digamos que uma imaginação mais livre, uma imaginação mais acessível, porque permite a nós a viajar nesse mundo ficcional, permite a nós adentrar nesse mundo aí da fantasia, permite que nós nos aprofundemos e nos entreguemos de uma maneira mais, digamos que confiável, mais confortável ali, se relacionando com o universo das letras. Percebam então aí que o próprio boneco, estampado aí no desenho, no slide, ele está deitado, existe sim um espaço físico, mas que o nosso pensamento ele vai muito além do que o espaço físico. O nosso pensamento permite viajar para lugares desconhecidos, lugares inimagináveis, lugares que jamais fomos, lugares que jamais teremos ou tivemos a oportunidade de estar. A linguagem poética, por ser profunda em sentimentos, traz reflexões que comunicam ao coração das pessoas, o que contribui para reduzir as angústias, tristezas e solidão. Então, a partir do momento que a gente tem esse contato com o universo das letras, a partir do momento que a gente busca ter esta afinidade com as palavras, na produção escrita, utilizando o imaginário, despertando o lado ficcional, de fato encarando, entendendo, compreendendo o que está ali por trás das letras, ou muitas das vezes ali por meio das figuras de linguagens que permitem a nós interpretar diversas situações, diversos contextos ali. Esta linguagem poética também ela permite a nós reflexões aprofundadas acerca do nosso universo, reflexões aprofundadas acerca da vida, de situações corriqueiras, de situações mesmo que fazem parte ali do nosso dia a dia. E essas reflexões permitem muitas das vezes, de fato, reduzir o nosso momento de solidão, o nosso momento de angústia, o nosso momento de desespero. Por quê? Porque é por meio daquelas palavras, muitas das vezes lidas, que faz com que nós cheguemos a um objetivo diferente, faz com que nós tenhamos uma ideia diferente. Aquelas palavras, muitas das vezes expressas ali numa folha de papel, expressa ali por meio da letra musical, permite a nós ter esta redução da angústia que muitas das vezes nos incomoda.
Às vezes são palavras, é uma linguagem poética que está te direcionando, que está te encaminhando, que está te orientando, que está te conduzindo a ter uma perspectiva diferente de vida. Então percebam o tanto que a linguagem poética ela se faz importante e necessária nos nossos dias. Interpretação de texto. Eis que a linguagem poética também, ela permite a nós uma interpretação de texto que é o que favorece, que é o que beneficia muito, principalmente dentro das nossas avaliações, na hora que a gente está fazendo ali a análise do texto, né, independente do gênero textual, mas permite que nós tenhamos um aprendizado maior, permite que nós naveguemos, permite que nós entendamos de fato o que é que o texto ali quer expressar, o que é que o autor quis orientar, o que é o autor quis deixar para nós enquanto leitores. Pessoas que leem textos poéticos conseguem fazer uma interpretação de textos em geral com maior qualidade, fator essencial para o aprendizado. Como a gente se depara com vários tipos de gêneros textuais, com vários tipos de textos, a partir do momento que você despertar então o gosto pelos gêneros textuais, pelos textos poéticos, eles vão permitir então que você tenha uma maior facilidade, uma maior compreensão de entender e interpretar o texto. Por quê? Uma das maiores problemáticas hoje apresentada pelos nossos estudantes é justamente essa questão de extrapolar o que está no texto. Por quê? Porque você vai além. E a partir do momento que você consegue fazer uma leitura, a partir do momento que você consegue fazer uma análise de um texto poético e conversar, usando agora até um pleonasmo, né? E conversar consigo mesmo, ali você consegue entender, ali você consegue externalizar, ali você consegue falar até para o outro o que é que você entendeu do que está expresso ali. E uma dica que eu dou para vocês é justamente pegar ali os textos poéticos, fazer uma leitura. Geralmente a primeira leitura a gente faz para poder conhecer, né? Nós vamos nos deparar com algumas palavras que nós não sabemos o significado, nós vamos nos deparar com alguma palavra que talvez ela seja arcaica, né? Já esteja em desuso. E a segunda leitura vai permitir um maior aprofundamento. E quando você tiver esse maior aprofundamento, pegue então a essência ali e fale, converse em voz alta, né? Externalizando o que é que você entendeu daquele texto, externalizando o que é que você conseguiu captar, qual foi a essência daquele texto. E isso vai permitir que das próximas vezes, principalmente para você que tem dificuldade na hora de interpretar o texto, vai permitir que você tenha uma facilidade maior, né? E cuidado, mais uma vez, com a questão da extrapolação, de falar o que não está no texto. Um dos maiores casos, né, que leva ao erro na hora da interpretação é esse fator extrapolação, certo? Então é isso, pessoal. Terminamos aqui então a nossa aula acerca da linguagem poética, o leque que ela traz para nós, esse leque informacional que vai servir de base tanto para o universo da escrita, né, para você conseguir organizar melhor as suas ideias, organizar melhor as suas palavras, assim como também ela permite a nós adentrar no mundo ficcional. Eu falei bastante dessa questão do lado ficcional, justamente porque faz com que nós, né, tenhamos um contato maior, faz com que nós consigamos compreender e entender melhor a escrita, consigamos entender melhor o jogo de palavras ali utilizados pelo escritor, pelo compositor, até por um colega seu, né, que produziu aí um texto poético. E se tiverem um tempinho, põe em prática tudo isso aí que nós falamos, pegue lá uma folha de papel e